Continuando com o assunto de jejuns associados ao processo de tchuvá, que, como já vimos, o Rebbe descarta isso por completo nas nossas gerações, dizendo que hoje em dia, não só que isso não se aplica, isso não é recomendável em absoluto, e não é por aí que a pessoa deve seguir, mesmo alguém que queira agilizar, facilitar, aproximar a sua tchuvá. Primeiramente, jejum não é tchuvá. Tchuvá significa abandono do pecado, através de um arrependimento sincero pelo passado e decisão sólida pelo futuro. Não é? Jejuns, conforme explica o Alter Rebbe na carta de tchuvá, a terceira parte do Tânia, eles podem desempenhar, ou desempenhavam um certo papel na questão de apressar a expiação, ou em determinados pecados que a expiação também está vinculada a certas privações ou sofrimentos, enfim. Então, quando a pessoa se autoimpõe isso, conforme detalhado lá, mas de qualquer forma, o jejum, a tchuvá não depende do jejum, e o jejum tampouco é a tchuvá. Uma pessoa pode fazer 100 jejuns, mas se faltou o arrependimento sincero, se faltou a decisão pelo futuro, se faltou o abandono do pecado, de nada adiantam os jejuns. Mesmo os jejuns de tchuvá, que eram feitos em outras épocas, o Rebbe descarta isso totalmente, já baseado nas palavras do primeiro Rebbe, do Rav Shneur Zalman, descarta isso totalmente na nossa geração. Mas uma pessoa que é letrada, estudou esses livros e esses textos antigos, de séculos anteriores, e vê lá todos os jejuns e o número de jejuns que era estipulado para obter expiação ou perdão de determinados pecados, então a pessoa pode ir lendo tudo isso e diz, puxa, mas na nossa geração então não se aplica, então como que fica? Não é? Então será que hoje em dia nós não temos uma forma de apressar, facilitar, aproximar a expiação, o perdão, se não devem ser feitos jejuns, etc. Então o Rebbe explica e elabora esse assunto dizendo que, de acordo com o judaísmo, não existe nada no mundo, não existe nada na criação e na natureza que interfira, atrapalhe e prejudique os assuntos de Torá. Uma vez que o mundo foi criado para que a Torá seja cumprida, Bereshit, Beireshit, 2 princípios levaram Deus à criação do mundo. Então, um é aqueles que queriam cumprir a Torá, o povo de Israel queria aceitar a Torá, e o outro é a própria Torá, e para que o povo de Israel implementasse e cumprisse a Torá, para isso o mundo foi criado, como ele foi criado, da forma que ele surgiu. Então, já que é assim, diz o Rebbe, é uma questão não só filosófica, mas prática. Não pode existir nada no mundo que interfira e prejudique a implementação do plano divino, do cumprimento da Torá, já que toda a existência do mundo se deve à Torá, para que a Torá seja praticada e implementada aqui no mundo. Por isso, mesmo que existem mutações, existem mudanças no decorrer dos tempos, no mundo, e as situações, as circunstâncias, na natureza, etc., mas em qualquer época, em qualquer lugar, isso é uma premissa básica, fundamental, que devemos sempre assumir e nunca se esquecer dela, que não existe nada no mundo que impeça o cumprimento da Torá, uma vez que o mundo foi criado para que a Torá fosse nele implementada. Por isso, se Deus, ele criou uma situação tal, na qual as gerações foram passando e se tornando talvez mais fragilizadas ou menos saudáveis, ou com menos capacidade de jejuar, no nosso caso. Então, aqui, se essa situação ocorre, não é por escolha nossa, não é, se isso é devido às circunstâncias, evolução dos tempos ou o que for, não é? Mas de qualquer forma, isso é uma situação que está aqui, presente no mundo e na natureza, porque assim Deus quis. E Deus não faz nada na natureza e no mundo que seja contrário à Torá. Portanto, se essa situação vigente na atualidade, que nós não temos condições de fazer jejuns em demasia e acrescentar jejuns além dos estipulados na Halachá para acelerar a tchuvá,
se essa situação vigora nos dias atuais, é porque assim Deus determinou. Se Deus determinou assim, isso significa, diz o Rebbe, que hoje em dia nós não precisamos desses jejuns. Deus está mostrando para nós que isso foi dispensado, que hoje em dia nós temos outras formas e maneiras de aproximar e acelerar e agilizar o processo de tshuva, e não através dos jejuns. Ou seja, foi Deus que colocou a gente nessas gerações e no mundo como ele é hoje em dia, e no estado físico, psicológico, emocional, espiritual, que vigora com todas as suas fraquezas, com toda a sua fragilidade. Então, se nós vivemos numa época, conforme definido já pelo Rav Shneur Zalman, que jejuns em demasia vão prejudicar a saúde da pessoa, isso, a saúde física, já não se fala, a saúde mental e emocional também, que isso também sai prejudicado. Então isso é um sinal, se essa situação que vigora, porque assim a vontade de Deus, ele é o regente do mundo, do universo, então nos fala o Rebbe, isso por si só já é uma indicação, é um indicativo de que esses jejuns hoje em dia não são necessários para nós, para a tshuva, e não vai ficar faltando nada na nossa tshuva com a ausência desse tipo de jejuns. Na realidade, quem estuda a terceira parte do Tânia vai ver a recomendação, a conclusão, a recomendação do Rav Shneur Zalman, baseado num versículo bíblico em Ezequiel, etc., de resgatar os pecados, por assim dizer, através da prática de tzedakah. No lugar dos jejuns, fazer tzedakah, e por isso, inclusive, ele diz que hoje em dia nós costumamos dar tzedakah em grande medida e superando até as limitações, etc., já que nós não temos condições de jejuar. Então, essa tzedakah que se dá também é como que a pessoa dá um pedaço de si. Algumas pessoas sentem mais dor tirando o dinheiro do bolso, pondo a mão no bolso, né, e tirando a mão, mais do que se deixam de comer um dia inteiro. Mas, de qualquer forma, aqui também pode vir a mesma questão. E alguém que não tem tanto dinheiro para fazer tanta tzedakah. Então, será que o seu processo de tshuva vai ficar falho, inacabado, incompleto? Então, o Rebbe diz a mesma coisa. Se uma pessoa não tem condições de dar mais tzedakah do que está dando, se Deus colocou ela nessa situação, é sinal que ela, no seu processo de tshuva, não precisa dessa tzedakah adicional. Aqueles que têm condições vão fazer, e aqueles que foram privados dessa condição abastada, é sinal que para a tshuva deles isso não é necessário, eles estão dispensados disso. O Rebbe fala, existe uma receita, porém, que se aplica a todo mundo de forma indistinta, que todo mundo pode utilizar e sem limites. Então consta que aquele que estuda algum assunto na Torá é considerado como se ele estivesse na prática efetuando, executando aquela mitzvah, aquele assunto. Por isso até se fala que hoje em dia que nós não temos, estamos privados do Beit HaMikdash, não temos o templo sagrado, e por isso não temos também a possibilidade de trazer oferendas no templo, inclusive até as oferendas de perdão e expiação que eram trazidas. Então, se fala que quando uma pessoa, qual o substitutivo para isso? Hoje em dia, quando uma pessoa estuda na Torá as leis referentes a essas oferendas, então o estudo da Torá é algo que, por assim dizer, desloca a pessoa em tempo e espaço. A Torá está acima de tempo e espaço, mesmo que ele não está no tempo, na época do Beit HaMikdash, mesmo que ele não está em Israel, em Jerusalém, no local do templo, que só lá podem ser trazidas as oferendas, mas no momento que a pessoa estuda a Torá, ela se eleva acima das limitações de tempo e espaço, estudando aquele assunto, é considerado como se ela estivesse efetuando na prática, como se ela estivesse trazendo na prática aquelas oferendas. Por isso o Rebbe também nos diz, quando nós nos dedicarmos à leitura e estudo da Torá, no assunto referente à tshuva, se dedicar a esse estudo de forma especial, então isso vai ser considerado como se a pessoa está na prática efetuando todos os assuntos relacionados com a tshuva, ou até mesmo
na Kabbalah luriânica do Arizal, 500 anos atrás, que ele traz uma série de jejuns para diversos tipos de pecados, etc. Quando a pessoa estiver estudando esses assuntos de Teshuvah, tanto as leis de Teshuvah, como aparecem em Maimônides, como as leis de Teshuvah, como aparecem na terceira parte do Tânia, envolvendo não só a parte revelada da Torá, mas também a parte profunda e mística da Torá. Então isso é considerado como se a pessoa estivesse de fato executando, colocando na prática todos esses assuntos. Como nós falamos, esse é o poder do estudo da Torá. Quando a pessoa estuda um determinado assunto na Torá, lhe é considerado, quando a pessoa na impossibilidade, claro que se uma pessoa pode e deve colocar tefilin, não basta só ele estudar as leis do tefilin, ele tem que ir e colocar tefilin. Mas na impossibilidade, como é o caso de não estar na época do templo, ou não dá para trazer a oferenda, ou o que for, então se aplica essa regra que sempre, e aqui no mesmo caso da Teshuvah, na impossibilidade de fazer todos os jejuns, então estudando esses conceitos conforme eles constam na Torá, particularmente também na parte profunda, mística da Torá, nos é considerado como se a gente estivesse executando na prática, como a gente estivesse fazendo tudo isso efetivamente. Daí a grande importância também do estudo dessa terceira parte do Tânia, da carta da Teshuvah. De qualquer forma, o Rebbe nos diz que hoje em dia toda Teshuvah, a pessoa deve fazer teshuvah junto com o corpo, não excluindo o corpo, não mortificando o corpo, não sujeitando o corpo a jejuns e torturas, não. Hoje a teshuvah tem que envolver todo o indivíduo de forma holística e deve envolver também o seu aspecto corpóreo e físico. E o Rebbe conclui nos dizendo que nas nossas gerações, mesmo assim, se uma pessoa quer compensar, se abstendo e etc. Se a pessoa acha que teve por demais prazer indevido, então para compensar isso ela quer se autossubmeter, não sei se algum sofrimento ou privação, então o Rebbe fala, a escolha deve recair sobre coisas que não afetam e não prejudicam a saúde. Quando nós falamos aqui em saúde, nem a saúde física corpórea, nem a saúde psicológica emocional, nem a saúde espiritual. Então o jejum é uma coisa que afeta a pessoa por completo, física, emocionalmente, psicologicamente, a disposição, estado do humor, etc. Então, nos diz o Rebbe mais ainda quando a gente percebe que quando uma pessoa está enfraquecida e debilitada, isso, a pessoa não é a mesma, isso atrapalha até todos os afazeres, tudo que a pessoa faz, até as coisas mais triviais ficam comprometidas e ficam prejudicadas. Então o Rebbe diz, aquilo que a gente já falou outras vezes, qual a forma de jejum, entre aspas? Se abster de uma coisa gostosa e saborosa. Ou algo que nós temos muita vontade de fazer, ou postergar isso. Então o Rebbe fala, esse é um tipo, entre aspas, de jejum que não machuca a saúde da pessoa, não prejudica, não afeta nem a saúde física, nem a emocional, nem a disposição da pessoa, e isso vale muito. E o Rebbe enumera aqui 4 pontos, 4 elementos, por que isso é benéfico, por que esse é o caminho. Não o jejum, literalmente se abstendo de comer o dia todo, mas sim se abstendo daquelas coisas que a pessoa tem vontade. Então o Rebbe fala em primeiro lugar, porque isso não prejudica o corpo, não prejudica a saúde física do indivíduo. Em segundo lugar, o Rebbe fala, sabe o quê? Quando uma pessoa faz jejuns, no final, o ego dele fica engrandecido. Uau, eu estou sendo uma pessoa espiritualizada, elevada, eu já fiz tantos e tantos jejuns. Aqui, se a pessoa atrasou o seu almoço por meia hora, isso não vai inflar o seu ego. Ou se ele deixou de comer uma sobremesa delicatessen, uma coisa muito gostosa, isso também não vai engrandecer o seu ego. O problema, às vezes, dos jejuns é ainda isso, que a pessoa sai com o seu ego inflado. Isso é algo negativo. Além disso, número 3, o Rebbe nos diz que a pessoa se abster dessas coisas que lhe agradam, que lhe atraem, ou gostosas, saborosas em qualquer campo da vida, muitas vezes isso é
uma penúria, isso é mais difícil do que o próprio jejum, de se abster de comer o dia todo. Isso muitas vezes inflige à pessoa um sofrimento, a pessoa gosta tanto daquilo, e até o fato de adiar, ou postergar, ou não fazer, né? Então não prejudica a saúde, e muitas vezes isso, em termos de autoaprimoramento e evolução espiritual, isso é mais benéfico do que jejuns e mortificações. Em quarto lugar, o Rebbe conclui, através de um trabalho como esse, de um serviço espiritual como esse, se abstendo daquilo que gostamos, ou adiando, ou postergando, etc., então, pouco a pouco também, a pessoa vai cambiando, a pessoa vai se mudando, a pessoa vai se transformando. Às vezes nós estamos tão viciados, tão condicionados, tão dependentes daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, e precisa ser agora, imediatamente, etc. Então, quando a pessoa vai, pouco a pouco, e dia após dia, se abstendo, adiando, postergando, não fazendo aquilo que é gostoso, sem precisar de jejuns e mortificações, o Rebbe diz que isso é algo que é capaz de transformar a própria essência do indivíduo. A pessoa pode se transformar num mensch, não é? Em gente, numa outra pessoa com bons traços de caráter, e mudar a sua essência através desse serviço aparentemente lento ou vagaroso, mas pouco a pouco, sem jejuns, mortificações, mas apenas se privando daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, se privando de fazer isso de imediato, etc. Isso é algo que tem o poder de mudar a essência do indivíduo, e esse é o caminho da Teshuvah hoje em dia.